Partindo tais crenças de um ponto primitivo, houve o receio de que, se rompesse o primeiro anel da cadeia, todas as malhas da rede acabassem separando-se. Eis porque, apesar de tudo, os olhos se fecharam. Mas fechar os olhos ao perigo não é evitá-lo. Quando uma construção se inclina, não manda a prudência que se substituam imediatamente as pedras ruins por pedras boas, em vez de se esperar pelo respeito que infunda a vestutez do edifício, que a... Meu Deus, desculpa, gente. Que o mal se torne irremediável e que se faça preciso reconstruí-lo de cima a baixo? Então, prudência, né? Quando a gente detectar algo, não é pôr um paninho ali para tampar, não. Não é colocar, igual fala aqui da construção, colocar um pedacinho de pau na escora ali para... Não, é tirar e refazer. E como é que refaz? É derrubando. É derrubando. E hoje, tudo está mostrando para a gente que a gente vai ter que derrubar muitos mitos, muitas crenças, muitos dogmas, né? A história está mudando, gente. Vou colocar essa questão da história aqui. E o que a ciência fantástica, né? Foi descoberto um sítio arqueológico há pouquíssimo tempo. Eu não tenho certeza de onde é, eu esqueci aqui agora o nome. Não sei se é Hungria. Não, perdão. Não vou nem arriscar para não falar bobeira. Mas de uma civilização antiga há mais de 30 mil anos. E hoje nós já temos ferramentas para detectar o tempo. Imagina um bloco de pedra que pesa não sei quantas mil toneladas, que nem o melhor dos guindastes, dos equipamentos que temos hoje disponível conseguiria colocar esse bloco, porque cada pilastra dele tem 20 metros de altura e pesa não sei quantas toneladas cada uma. E o bloco é inteiro. Quem fez isso? Isso aí deve estar errado, tá? Mas vamos pegar um exemplo aí do que ainda está de pé, né? As pirâmides do Egito. Mas, enfim, essa civilização que eu quis dizer, há 30 mil anos atrás, o que vem modificar muitas aulas de história aí, né? Coitados professores de história, vão ter que reaprender tudo, mas é bacana, interessante e válido, vai ser muito válido, porque a gente agora vai aprender da forma correta. Então, se começaram a falar que os seres lá do passado, de 10 mil, 15 mil anos, viviam nas cavernas e que desenvolvemos a roda a partir do tempo tal, como que há 30 mil tinha isso aí já? Vamos abrir a visão, vamos abrir os olhares, né? Porque algo está acontecendo e está sendo revelado em várias partes do planeta, ao mesmo tempo, para chamar a atenção da gente. Olha, não é bem assim. Vocês aprenderam errado, vocês estão levando o negócio por um lugar errado, por um caminho, né, que já Deus tinha que dar. Até onde vocês conseguiam compreender, beleza, mas agora vocês já estão crescendo um pouquinho, né? Já estão amadurecendo, já posso começar a contar a história de fato como ela é. Assim procedendo, a ciência desferiu fundo golpe nas crenças seculares. Olha que interessante, né? A fé ortodoxa ficou combalida, porque julgou que lhe tiravam a pedra fundamental. Mas, com o que haviam de estar a razão, com a ciência que caminhava prudente e progressivamente pelos terrenos sólidos dos algarismos e da observação. Então a ciência ela é muito necessária.
ela é muito necessária porque é ela que vem colocar assim os pinguinhos em cima de todos os dias. Olha, isso é por causa disso, por causa disso, por causa daquilo. Isso assim, assim é consequência disso, e por aí vai. Eu falo ciência, eu pego uma área, eu pego tudo, é o geral, é a ciência, são as formas como os psicólogos tratam hoje em dia, são as descobertas que os arqueólogos estão fazendo nesses últimos tempos, são todas essas questões que vêm caminhando junto, né? Mas chegaram num ponto que não estão achando muita explicação. Por quê? Porque o lado espiritual ainda não está conectado, né? Não há revelação que se possa sobrepor às autoridades do fato. Há coisas com cujo sacrifício temos de resignar-nos, bom ou mau grado nosso, quando não consigamos evitar. Desde que o mundo marcha, sem que a vontade de alguns possa detê-lo, o mais sensato é que o acompanhemos e nos acomodemos com um novo estado de coisas, em vez de nos agarrarmos ao passado que se esboroa, com o risco de sermos arrastados na queda. É aquela questão, tudo novo assusta, né? O novo, ele faz a gente movimentar, ele faz a gente mexer, né? Sair da zona de conforto, sair do comodismo, e com isso a gente fica muito assustado. Como diz aqui, correndo um sério risco, né? De agarrar naquilo ali, ó, e ir embora junto. Não pode. Vamos abrir, gente, vamos abrir o coração para receber as coisas, né? Não só com a razão, mas também com o coração, para sentir o que isso está querendo me dizer, né? Essas revelações de todos os jeitos que estão vindo, tanto materiais quanto espirituais. Vamos olhar aí de fora da caixa, né? Vamos sair dessa caixa. Por guardar respeito aos textos recebidos como sagrados, dever-se-ia obrigar a ciência a calar? Fora tão impossível isso como impedir que a terra gire. As religiões, sejam quais forem, jamais ganharam coisa alguma em sustentar erros manifestos. A ciência tem por missão descobrir as leis da natureza. Ora, sendo essas leis obra de Deus, não podem ser contrárias a religiões que se baseiam na verdade. Lançar anátema ao progresso, por atentatório à religião, é lançá-lo à própria obra de Deus. É, ademais, trabalho inútil, porquanto nem todos os anátemas do mundo seriam capazes de obstar a queda, a que a ciência avance e a que a verdade abra caminho. Se a religião se nega a avançar com a ciência, esta avançará sozinha. Ela vai avançar, como eu disse, até um certo ponto. Porque imagina um passarinho que tem uma asa só. Ele consegue voar? Consegue não, né? Ele precisa das duas. E como eu disse, uma tem que ser o sustento da outra. A fé sem a ciência, ela é cega. A ciência sem a fé não faz sentido. Por quê? Se não viemos de lugar nenhum e não vamos para lugar nenhum, o que nós estamos fazendo aqui? O que a gente vai ganhar com isso? Fazendo bem, fazendo mal? Então, não pode não ter um embasamento, não pode, não tem como admitir, né, que isso não seja uma verdade,
Não tem como aceitar, né, que ciência é ciência, religião é religião e pronto. É esse ponto principal dessa reflexão, né, de hoje. O papel da ciência, o papel das descobertas humanas em todo esse processo. Esse processo que a gente está passando por ele, que agora já não tem como negar, né? Não tem como. Somente as religiões estacionárias podem temer as descobertas da ciência, as quais só são funestas as que se deixam distanciar pelas ideias progressistas, imobilizando-se no absolutismo de suas crenças. Elas, em geral, fazem tão mesquinha a ideia da divindade que não compreendem que assimilar as leis da natureza que a ciência revela é glorificar a Deus em suas obras. Lindo isso, né? A Gênese, a criação, ela se divide em duas partes, né? A história da formação do mundo material e da humanidade considerada em seu duplo princípio, corporal e espiritual. Quando a gente fala em mistérios, tá? É um mistério. Muita coisa não é tão misteriosa assim mais, não. A questão é que a gente não está sabendo procurar e que a gente não está querendo enxergar. O que se entendia lá no passado, próximo. Não vou falar distante, não, próximo. O que era mistério. Hoje a gente já compreende melhor, né, o princípio aí da energia, sintonia, as forças de atração e muitas coisas que antigamente falavam, isso é coisa tudo coisa ruim lá, para não falar nome negativo aqui. Isso não é de Deus. Como assim? Não é de Deus? Está aqui, está acontecendo, né? Uma opinião minha, tá? Quando saiu aquele assunto da ovelha Dolly, que parou tudo, né? Ovelha Dolly, clonar, não sei o que. Por muito tempo eu fiquei assim. O homem brincando de ser Deus. O homem querendo se igualar ao Criador. Passou isso na minha cabeça assim, por um tempo. E hoje eu tenho uma opinião totalmente diferente. Porque se aquelas pessoas naquele momento estavam fazendo experimentos para clonar um animal, daquele animal, criar outro, igualzinho, e ver que existe a possibilidade da genética, né, e várias descobertas nessa área que hoje a gente já tem, caminhou demais a partir daí, é porque Deus permitiu. Hoje em dia se cria órgãos a partir daquele princípio que foi testado lá atrás. Então, eu tenho certeza absoluta que muitos pensaram como eu, né? É um absurdo, agora vamos começar a querer clonar pessoas, a criar, aquela fala nada, mas... E aí? E se clonar também? E se criar? Vai criar um corpo igual a um outro corpo, com todo o princípio, com toda a genética xerocada. Mas se não tiver um espírito ali, aquele corpo não vai ser animado. Então, se existir uma clonagem, com certeza, no momento daquela concepção ali, que ela for feita, que tiver o cruzamento do espermatozoide, né, com o óvulo, e que eu não sei como não. Aí é um mistério, né? Aí vai ser um mistério de Deus. Mas se nascer, é porque Deus permitiu. E às vezes
né, eu acredito que esse desenvolvimento da ciência é para alterar na nossa genética e fazer com que as gerações futuras venham com um corpo melhorado, mais bem protegido, né, de várias doenças, né, porque eu acredito que a intenção é essa, né, para fortalecer o nosso sistema imunológico. E aí, se estão fazendo alguma coisa que saia da ética profissional, aí já é outra questão. Cada um vai responder por si. Mas não vamos julgar, né, criticar, acusar, crucificar, porque aquelas pessoas que estão ali dedicando aos estudos, independente da crença, independente do que eles acreditam, eles, em relação ao lado espiritual, tá? Eles também estão contribuindo. Eles estão contribuindo de uma forma maravilhosa para a humanidade. Porque aquilo que está sendo desenvolvido lá, de certa forma, vai aperfeiçoar, ali dentro está sendo dado o primeiro passo. Eu vou colocar aqui um outro exemplo, que nossa, é difícil falar isso, né? É difícil falar que existiu algo bom, mas vamos lá. O exemplo aí do bem e do mal, do certo e do errado, o que é de Deus, o que não é de Deus, da ciência e da religião. Vamos lá. A gente sabe que aquela época horrível que a humanidade passou por ela, que Hitler estava no comando e que ele queria uma raça pura, e ele queria, né, colocar o planeta inteiro em ariano e comandar o negócio todo, né? Foi um período muito triste para a humanidade. E a gente sabe que atrocidades foram cometidas ali, que muitas coisas ainda estão escondidas de tudo que se passou naquele período. Mas eu quero chamar a atenção para um experimento que, nossa, é difícil falar disso, mas eles pegavam as pessoas, cortavam o braço de um e colocava no outro e tentava ver se aquilo ali dava certo. Eles faziam experimentos dessa forma. Imagina, nessa época que não tinha uma UTI decente, né? Que não tinha... Era horrível. Era horrível. Mas eu só estou querendo dar um exemplo que, por mais que a gente veja, eu não estou falando que isso foi uma coisa boa não, tá, gente? Pelo amor de Deus. E cada um vai responder pelas atitudes que cometeram nessa passagem nossa aqui, nesse orbe. Mas aquilo foi permitido de alguma forma, né? Porque aquilo tinha que acontecer. Porque estamos num planeta onde a maldade ainda existe. Então, com todas essas atrocidades que aconteceram, estou dando esse exemplo aí do braço que foi feito esse teste, vocês imaginam o que mais não tirar de um e colocar no outro, para ver se dava certo. Hoje nós temos o transplante. E ele funciona. E eles são feitos da melhor forma possível. Que salvam muitas vidas. Olha só. Como que em um momento foi ruim. E em um outro momento, aquela coisa ruim, aprimorada, colocada com ética, com respeito ao ser humano, mudou completamente o contexto do negócio. Então, essa questão, né?
Deixa eu ver aqui. A questão aí da ciência, né? Ela se tem limitado a pesquisas das leis que regem a matéria. No próprio homem, né, ela apenas ha estudado o envoltório carnal. Por esse lado, chegou a interar-se com exatidão das partes principais do mecanismo do universo e do organismo humano. Assim, sobre esse ponto capital, pôde completar a Gênese de Moisés e retificar-lhes as partes defeituosas. Mas a história do homem, considerado como ser espiritual, se prende a uma ordem especial de ideias, que não são de domínio da ciência propriamente dita e das quais, por esse motivo, não tem ela feito objeto de suas investigações. A filosofia, a cujas atribuições pertence, de modo mais particular, esse gênero de estudos, apenas há formulado sobre esse ponto sistemas contraditórios, que vão desde a mais pura espiritualidade até a negação do princípio espiritual, e mesmo de Deus, sem outras bases, afora as ideias pessoais de seus autores. Tem, pois, deixado sem decisão a questão por falta de verificação suficiente. Então, tudo é uma questão de observação. É o ponto em que se olha, em que se analisa, né? Em que se fazem até os experimentos. E hoje a gente está buscando e as coisas estão vindo, né? Com alguns mecanismos, com algumas cutucadinhas, né? De leve, assim, para, olha, vai por aí, né? Tenta isso aqui. Esta questão, no entanto, é a mais importante para o homem, por isso que envolve o problema do seu passado e do seu futuro. A do mundo material apenas indiretamente o afeta. O que lhe importa saber, antes de tudo, é de onde ele veio e para onde ele vai, se já viveu e se ainda viverá, qual a sorte que lhe será reservada. Então, sobre todos esses pontos, a ciência se conserva muda. A filosofia apenas emite opiniões que concluem em sentido diametralmente oposto, mas que, pelo menos, permitem-se discuta, o que faz com que muitas pessoas se lhe coloquem do lado, de preferência a seguirem a religião, que não se discute. Mas é uma questão de evolução. Hoje em dia, o porquê é necessário, né? Porque por um entendimento, por uma compreensão melhor, e com isso a gente caminhar aí na direção mais certa, né? Na direção da luz, na direção do autoconhecimento, da espiritualização, né? Todas as religiões são acordes quanto ao princípio da existência da alma, sem, contudo, o demonstrarem. Não o são, porém, nem quanto à sua origem, nem com relação ao seu passado e ao seu futuro, nem principalmente, e isso é o essencial, quanto às condições de que dependem a sua sorte vindoura. Em sua maioria, elas apresentam como futuro da alma e impõem à crença de seus adeptos um quadro que somente a fé cega pode aceitar, visto que não suporta exame sério. Ligado aos seus dogmas, as ideias que nos tempos primitivos faziam do mundo material e do mecanismo do universo o destino que elas atribuem à alma, não se concilia com o estado atual dos acontecimentos, dos conhecimentos. Aí nem precisa de muito comentário, né? A alma existe para todas as religiões, né? Temos uma energia espiritual e hoje isso é muito abordado, isso é muito estudado e com um sucesso incrível que se chama física quântica.
Cada dia que passa, quanto mais coisas eu leio, mais encantada eu fico, porque às vezes a gente sente algo, a gente tem aquilo ali, mas vem a física quântica e fala, nossa, é assim que funciona. E aí você, opa, que bacana. Eu já sentia, mas eu não sabia. Mais ou menos por aí. E as coisas já vão se encaixando, né?